Olá, gente, eu sou o Daniel Vieira, você está no canal Your School e hoje a gente vai falar sobre Guerra Fria, tá? Se você já quiser dar o like, se inscrever no canal e tal, já pode. E já vou avisando, não ouse fechar esse vídeo. Toca a vinheta! Galera, Guerra Fria foi uma guerra, né? Não uma guerra direta, uma guerra indireta. Isso mesmo, os caras ficaram jogando indireto pro outro. Praticamente isso, né? É uma guerra fria, ou seja, ela não foi quente, não foi aquela guerra que teve aquela matança e tal. Né? Algumas pessoas poderiam até ser mortas, mas assim, não era aquela guerra que você via, sabe? Realmente as pessoas usando armas de fogo e tal, guerreando de verdade, né, armadas em um determinado lugar, isso, né, uma contra a outra. Não, era uma guerra mais de indiretas mesmo, era uma guerra fria, sabe, articulada e tal. Até porque naquela época os países estavam desenvolvendo, os países que estavam guerreando, eles estavam desenvolvendo armas termonucleares. Então como é que você vai guerrear uma guerra quente com armas termonucleares que destruiu o mundo? Certamente que sim. Por isso que os países eles começaram a pensar assim, não, né? Pera aí, não vamos guerrear assim, vamos ir nessa de articulação direta, vamos usar nossa astúcia, né? Não vamos fazer uma guerra quente, né? Uma guerra fria. Durou esses anos aqui, tá? Ela durou entre esses anos e ela se concentrava entre os Estados Unidos e União Soviética. Tá, entre Estados Unidos da América, EUA, e URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tal. Que são esses dois que estão atrás de mim. Os Estados Unidos, tá aqui a bandeira dos Estados Unidos, e a bandeira da União Soviética. Legal demais, 10, tá? Por que eram entre esses dois países? Primeiro, os Estados Unidos tinham seus ideais capitalistas, ou seja, eles gostavam do capital, do dinheirinho, sabe? Gostavam do dinheiro, né? Eles protegiam a propriedade privada, a democracia e tal, essas coisas. Já a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela gostava do socialismo. Até porque o próprio nome diz, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, era uma União das Repúblicas Socialistas. A União Soviética. Então tá, um defende o capitalismo e outro o socialismo. O que era o socialismo? Não sei. Já expliquei o capitalismo. O que era o socialismo? O socialismo é bem doido, é mais difícil, né? Mas pode-se saber que ele tinha a intenção de um único partido, tá? Você tem um partido único, um sistema único, sabe? Que era o comunista, claro, né? Então tá, isso mesmo. Era isso, tá? Então, por que a guerra se resumia a esses dois? Você explicou eles, mas não explicou por que ele se resumia. Porque no fim da Segunda Guerra Mundial, sabe, dois países ficaram mais fortes. União Soviética e Estados Unidos. Aí falar, por que esses dois ficaram mais fortes? Porque eles eram aliados. Ou será que não? Você acredita? Estados Unidos e a União Soviética eram aliados. No início, a União Soviética era aliada dos nazistas. Só que os nazistas sacanearam com a União Soviética, então ela passou pro lado dos aliados, né? O que acontece? Como as duas potências eram muito fortes, União Soviética e Estados Unidos, elas começaram a disputar poder. Poder entre si? Não, poder entre o mundo. Porque sempre as coisas que revolucionam o mundo é porque dois países ficam com vontade de querer o mundo inteiro, entendeu? É tipo a Espanha e Portugal no Tratado de Tordesilhas, sabe? É tipo a Pérsia e a Grécia quando estavam guerreando. Essas coisas, os caras queriam mundo, sabe? Então, pois durante a história tiveram vários desses acontecimentos. A Roma e a Pártia e tal. Essas coisas. As pessoas tentando dividir o mundo entre si ou querer o mundo pra si. Essas guerras aconteceram durante toda a história da humanidade. E a Guerra Fria foi uma dessas histórias, mas só que a diferença é que não aconteceu uma guerra direta, nem aconteceu um tratado, nem uma paz estabeleceu, um armistício, não, tá? Foi uma Guerra Fria.
Depois, quando a guerra acabou, é claro, entre a guerra teve armistícios e tal, essas coisas, mas foi uma guerra fria, de indiretas, em que as pessoas, os países mandavam indiretas um pro outro, né? Como se mostrando a maior potência, porque estavam querendo ser um e outro a maior potência do mundo. Então, né? Os caras queriam acabar com o mundo. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Naquela época tinha alguns presidentes comunistas, então o exército estava querendo intervir com a chamada ditadura militar. Mas eu não vou falar muito disso, né? Falei só um spoilerzinho, né? Se vocês quiserem esse vídeo, falem nos comentários sobre Brasil na Guerra Fria. E aí eu faço, ou ditadura militar, o que vocês quiserem. Coloca aí nos comentários que eu faço, tá? Beleza. No início, a Europa se dividiu, tá? Entre a Europa capitalista e a Europa socialista. E vários países começaram a entrar, tipo, em um mini colapso, em um... E aí, como é que fica, né? Um exemplo é a Alemanha. Uma parte da Alemanha não queria ser socialista. Eu não quero! Uma parte não queria ser capitalista. Então, né, isso potencialmente causou a divisão da Alemanha, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ou seja, a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Já começou um estrago já. Um estrago de muitos, né? Depois tivemos a doutrina Truman. Que era capitalista. Era um projeto capitalista, né? A doutrina Truman. Depois, outro projeto, os Estados Unidos lançou outro projeto que era o Plano Marshall, tá? Depois do Plano Marshall, aí os soviéticos viram que os capitalistas, né, os americanos, estavam muito espertinhos, então eles lançaram o Plano Molotov. Aquele negócio que você usa pra colocar fogo no Counter-Strike. Tá pegando fogo, bicho! Depois do Plano Molotov, tivemos a Comecon. Os soviéticos criaram a Comecon, tá? Depois os capitalistas criaram a OTAN. E aí, em retaliação, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia. Aí, como organização secreta, os capitalistas criaram a CIA. E aí os soviéticos, em retaliação, criaram a KGB. Então, você sabe, os caras estavam brigando, era uma briga de indireto. O cara criava, opa, vou criar também. Opa, não, eu vou criar. E ficavam essas indiretas, entendeu? E acabou gastando dinheiraço também só pra indiretos, esses indiretos caros, né, deles. Aí o que a gente teve? A gente teve os dois países, né, União Soviética e os americanos, né, os Estados Unidos, fazendo uma corrida armamentista, que eles se armavam, eles simplesmente fortificavam seu exército, pra o outro ver, olha, ele tá com um exército forte, não vou me meter com ele não. Aí aconteceu também algumas guerras. Não eram guerras propositais, ou seja, né? Não eram guerras que eles fizeram, vamos fazer uma guerra aí contra os socialistas. Mas era uma guerra em que os capitalistas e os socialistas participaram e talvez até incentivaram, entendeu? Eram algumas guerras que, por mais que sejam guerras locais, eram guerras em que eles estavam lá, entendeu? Acabava virando uma guerra entre socialistas e capitalistas, mesmo, né, que seja uma guerra mais interna do determinado local. Que era a Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, a própria Revolução de Cuba. Então, essas guerras, esses conflitos, essas revoluções, elas aconteciam, mas tinham um impacto, elas tinham um incentivo dessas potências, né, União Soviética e Estados Unidos. E agora vamos falar das revoluções de Cuba. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele queria invadir Cuba, por causa, né, tudo que tinha acontecido em Cuba, ele queria invadir Cuba, porque a União Soviética estava usando Cuba, né, contra os Estados Unidos. Então, a NASA e tal, todos os Estados Unidos descobriram que tinham mísseis em Cuba. Eu tô passada, chocada. Isso mesmo, isso eles descobriram em 1962. Descobriram que tinham mísseis em Cuba. E aí, né, acabou, fudeu. Aí ficaram 13 dias de tensão, extrema tensão. E aí, como é que vai acontecer? A União Soviética manda os mísseis, nós vamos lá, invade, o que acontece, né? Nós invadimos, manda o míssil, né? E os mísseis estavam
apontados para os Estados Unidos mesmo, entendeu? Mas aí, no final dessa tensão e tal, eles proibiram os mísseis, tá? Proibiram armas nucleares e tal. E assim, né, fizeram um tratado com a União Soviética e assim, não teve mais essa preocupação com Cuba, né? Não teve e tal. Depois disso tivemos a corrida espacial. E aí, em 1957, a União Soviética manda um primeiro satélite para o espaço. Isso. Os caras já estavam disputando o poder na Terra, né? Agora eles queriam disputar o poder no espaço. Então, né, União Soviética e Estados Unidos disputando o poder até no espaço, até onde eles poderiam chegar no espaço sideral. Chegaram muito longe. Vocês vão ver ao longo dessa historinha o tanto que eles chegaram longe. A União Soviética envia o primeiro satélite, né, em 1957. E depois a União Soviética também mandou a primeira cadela para o espaço, o primeiro ser vivo para o espaço, né? Que era uma cadela, no caso, né? Em 1957, você já deve estudar em si um livro, né? Que a cadela morreu e tal. É a Laika, né? Se eu não me engano. E, né? Muito triste, né? Mas é a vida, né? União Soviética, Estados Unidos na Guerra Fria. É isso. Depois, a União Soviética, que estava em primeiro lugar naquela época, né? Tava mandando 3 indiretas, assim, ó, voada de uma vez para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou baita de humilhado, né? A União Soviética manda o primeiro homem para o espaço, isso mesmo, tá? Se você não estudou isso, é por causa que algum capitalista não queria que você estudasse, tá? Brincadeira. Mas talvez pode ser isso mesmo, não sei, né? Mas a União Soviética, ela conseguiu, ela mandou o primeiro homem para o espaço, isso em 1961. E em 1969, aí sim os Estados Unidos mandam a primeira indireta forte para a União Soviética, mandando o primeiro homem para a Lua. Eu consigo voar! Ah, isso! Por isso que eu falei que chegaram longe, chegaram na Lua nesse negócio aí, que eles chegaram na Lua. E, né, o homem que foi pra Lua foi Neil Armstrong. E a pessoa que, né, da União, o soviético, que foi o primeiro homem a chegar no espaço, foi o Yuri Gagarin, se eu não me engano, o nome assim. E aí, depois disso, né, temos o começo do fim da Guerra Fria. E potencialmente da União Soviética. Você deve estar vendo uma imagem aqui atrás de mim agora, que é a imagem, tá? Da queda do Muro de Berlim, isso mesmo. E ela é exatamente o fim da União Soviética. Por quê? A Alemanha constrói um muro para dividir, né? Porque os socialistas não queriam nem começar a se misturar com os capitalistas. Então, eles construíram um muro entre a Alemanha capitalista e a Alemanha comunista, socialista no caso. Então eles construíram esse muro e tal na Alemanha, que foi o Muro de Berlim. Só que aí começou a haver uma crise na URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começou a ter uma crise, e essa crise porque, né, como é que eles iam manter tantos espiões da KGB, né, como é que eles iam manter tantos países, tantos, né, guerras e tal, aquele negócio de ir mais longe que os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora foi o que foi mais longe, né? Primeiro a União Soviética e depois os Estados Unidos foi mais longe indo pra Lua. Agora como é que eles iam mais pra longe, né? Vamos ir pra Marte e tal, né? Eles gastavam um dinheiraço nisso, né? Entendeu? Então começou a crise da União Soviética, porque era difícil pagar esse negócio todo. Aí, né, depois da crise da União Soviética, em 1989, aconteceu a queda do Muro de Berlim, né? Essa foto aí. Aí começa, né, o fim da União Soviética, né? O capitalismo começa a ganhar, os Estados Unidos começam a ganhar. E aí, em 1991, a União Soviética perde, ela quebra, e se tornando a Rússia, né? Em sua maior parte, né? Se dividindo assim em 15 países diferentes. Isso mesmo. História, hein? História! E aí, depois disso tudo, os Estados Unidos se fortificam como a maior potência do mundo. E acontece a nova ordem mundial, né? Até mais, esse foi o vídeo, tal. Até mais, até o próximo vídeo. Se você veio até aqui, deixa o like, por favor, tá? Esses vídeos, eles dão um trabalho, sabe?
o específico trabalho, ainda mais na edição, então, né, tantas coisas, todos os efeitos de vídeo você deve ter visto aqui, pois é, edição. É claro. Então se inscreve no canal também se você não quer perder mais isso. Se só for vídeo de geografia, a gente tem vários vídeos de história, de matemática, português. Depois eu até fazer mais vídeos, entendeu? De matemática, português e tal. Então se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Pra não perder mais vídeos. E, né, eu dou o meu caro falou e até a próxima.